Será que a imposição de tarifas contra o Brasil é algo assim tão sem importância que o Lula prefere passar a segunda-feira no Palácio do Alvorada do que vir aos Estados Unidos defender o seu país? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Mas, obviamente, a gente entende que é defensável a tese de que as tarifas têm um efeito negativo em termos políticos e eleitorais para a gente. Para o Flávio, para o Eduardo, para o Jair, para quem quer que seja. Quem também vê as coisas dessa forma é o Lula. E é por isso que, desde o início do ano, ele vem provocando o governo americano incessantemente na certeza de que o Trump vai reagir às provocações do Lula da mesma forma que reagiu da primeira vez, ou seja, com tarifas. Veja, e ele sabe disso até por conta das conversas que os governos vêm tendo a respeito da seção 301. Já são 11 meses de conversa e até o momento não tiveram nenhum progresso. Por isso que o Lula tem xingado o Marco Rubio, por isso que o Lula tem falado mal do Trump, por isso que o Lula não tem tomado nenhuma medida para impedir que essas tarifas sejam implementadas. Por sinal, e eu acho que não botaram aqui, mas eu mandei no grupo para pauta. Ontem eu estava lendo notícia aqui, mostrei essa notícia enquanto estava dentro da Casa Branca, a notícia de que o Lula tinha, no meio dessa confusão toda, passado a vender títulos em moeda chinesa, pela primeira vez na história. Algo que emputece os americanos muito. E é ruim para o Brasil também. Mas, além de tudo, emputece os americanos muito nessa ideia de escalada. Lula quer que as tarifas venham. E algumas pessoas aqui estão me perguntando no chat, né, talvez não estejam acompanhando aqui o que está acontecendo. Mas Paulo, as tarifas não foram aplicadas contra o Brasil ainda? Já não tem tarifa? Bom, talvez você não tenha assistido o Paulo Figueiredo Show, no qual eu venho explicando que muita gente acabou caindo no conto do vigário da imprensa. Isso porque não só a imprensa conseguiu convencer a população brasileira, através de múltiplas manchetes, de que as tarifas já tenham sido implementadas, o que é falso, como eles também conseguiram, com um certo sucesso, atrelar essas tarifas para algumas pessoas as ações, não do Lula, que eu mencionei aqui, mas sim a visita do Flávio Bolsonaro ao Trump, como se ele tivesse ido aos Estados Unidos pedir tarifas contra o Brasil, o que não faz nenhum sentido. Mas é uma narrativa que funciona, é uma narrativa poderosa. Ora, e como é que a gente combate com narrativas poderosas? A gente combate com a verdade, com a realidade. E qual é a realidade? Essa recomendação de tarifas, e não aplicação, essa recomendação de tarifas faz parte de um processo que está em curso ainda sem resultado final. A famosa seção 301, outro termo que nunca tinha ouvido no Brasil e agora está todo mundo aprendendo os códigos americanos. Essa é a seção 301. Então não é que as tarifas foram implementadas, mas sim que na etapa de investigação entendeu-se que o Brasil adotou práticas comerciais injustas e falhou em proibir a importação de produtos advindos de trabalho forçado e, por isso, se propôs a imposição de tarifas. Essa foi uma etapa do processo, mas há outras. A próxima etapa é o envio de comentários técnicos contestando essa tarifa até o fim desse mês de junho. E no dia 6 de julho, haverá uma audiência pública, onde as partes interessadas podem apresentar as suas contestações. Por sinal, algumas das partes interessadas já se apresentaram. Eu mesmo, Paulo Figueiredo, como vítima, me apresentei e me habilitei para falar na audiência pública, onde eu pretendo apresentar a questão do ponto de vista de política externa e como que isso seria nocivo para os Estados Unidos, para o interesse americano na aplicação dessas tarifas. Provavelmente, eu vou estar lá no dia 6, não só acompanhando o Flávio, então, mas também defendendo a não imposição de tarifas. Há também instituições, por exemplo, a Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, associações comerciais que vários exportadores se apresentaram. Sabendo disso, você imaginaria, então,
que a principal parte interessada, o povo brasileiro, representado através do seu governo, também fosse se apresentar. Mas, para nossa surpresa, o governo brasileiro perdeu o prazo e ninguém, nem o Lula, nem o ministro da Indústria e Comércio, nem o presidente da Apex. Vocês não sabem, o Brasil tem uma agência de promoção à exportação chamada Apex. O presidente mora aqui em Miami, ganha R$100 mil por mês. A sede deles é aqui em Miami. A Apex se habilitou do governo Lula, se habilitou para participar? Não. Nenhum deles manifestou nenhum interesse em participar. Eu fico me perguntando, o que o presidente da Apex, o que o ministro da Indústria e Comércio, o que ele tem de mais importante para fazer no dia 6 de julho? Será que a imposição de tarifas contra o Brasil é algo assim tão sem importância que o Lula prefere passar a segunda-feira no Palácio do Alvorada do que vir aos Estados Unidos defender o seu país? Eu faço essa pergunta. O Brasil só se habilita para defender o Alexandre de Moraes na Corte da Flórida, mas proteger o Brasil, ninguém se habilita. Bom, quem se habilitou em um golpe de mestre foi o meu amigo Flávio. E ele simplesmente deu um nó na cabeça da imprensa, porque esse assunto dominou a internet e foi comentado em todos os veículos de mídia. O furo foi dado pela minha querida Mônica Bergamo, mas todos os veículos publicaram a saída do Flávio aos Estados Unidos justamente para confrontar as tarifas e defender o Brasil, enquanto o Lula vai ficar de pijama na alvorada. E quando eu digo confrontar, não é só essa fala de 5 minutos que ele deve fazer, que é o tempo, 5 minutos é o tempo que todos da audiência pública têm igual, mas é também a entrega de um documento técnico que já está sendo preparado há pelo menos 2 semanas, com dezenas de páginas, contestando ponto a ponto as tarifas. A repórter Isabela Menon, da Folha de São Paulo, deu uma palhinha de alguns pontos que devem ser abordados, por exemplo, pelo Flávio. O título da matéria dela é "Flávio deve criticar Lula e defender punições a indivíduos em audiência nos Estados Unidos". Prestem atenção nesse título. Isso por si só já diz muita coisa, mas dá para você pegar trechos aqui da reportagem para ver o que o Flávio deve falar na audiência. O empresário bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou à Folha que Flávio sustentará que a medida proposta pelo USTR, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, acabaria atingindo exportadores brasileiros, importadores americanos e consumidores dos 2 países, sem alcançar os responsáveis pelas condutas apontadas na investigação. Continua a Folha. De acordo com Figueiredo, Flávio pretende argumentar que parte das práticas criticadas pelos Estados Unidos, especialmente relacionadas à moderação de conteúdo em plataformas digitais, decorrem de decisões judiciais e não de legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Segundo ele, o senador defenderá, prestem atenção, que medidas de remoção de conteúdo e bloqueio de perfis, uma das reclamações do USTR após a investigação 301, foram adotadas à margem da lei, sem aprovação legislativa específica, e que existem mecanismos institucionais em funcionamento nos Estados Unidos para contestá-las. Ela abre aspas minhas aqui. Ele vai argumentar tecnicamente que a censura e as ordens secretas foram impostas à margem da lei pelo judiciário e decretos do Lula, apesar da objeção do Congresso, que nunca passou legislação alguma nesta direção. Entre os exemplos que devem ser citados estão pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que aguardam a análise do Senado. A estratégia busca reforçar o argumento de que temas levantados pela investigação americana fazem parte de uma disputa institucional em curso no Brasil e não deveriam servir justificativa para sanções econômicas amplas contra o país. Continua a Folha de São Paulo. Outro ponto que deve receber destaque na manifestação é a defesa do PIX. Segundo Figueiredo, o senador argumentará que o sistema de pagamentos instantâneo criado pelo Banco Central beneficiou consumidores, empresas brasileiras e também companhias americanas instaladas no país. De acordo com Figueiredo,
Flávio pretende rebater a avaliação do governo americano e afirmar que o PIX não prejudicou investidores estrangeiros nem deveria ser tratado como objeto de negociação comercial. Outra coisa que o Flávio deve falar saiu no G1. Como alternativa às tarifas, o Flávio vai sugerir a abertura de um mecanismo de negociação bilateral com uma agenda e calendários definidos para tratar de cada um dos 6 pontos da investigação de maneira objetiva. Por quê? Porque é assim que gente séria faz as coisas. Você publica um relatório com 6 pontos, esses 6 pontos são analisados tecnicamente, são respondidos tecnicamente e é apresentada uma proposta formal para endereçar estes pontos. Mas Paulo, o governo Lula disse que não vai participar da audiência porque ela é do setor privado e porque eles têm outros canais. Bom, é verdade que eles disseram isso. Mas o que eu digo a vocês é o seguinte, essa é uma desculpa absolutamente patética. Primeiro porque é uma mentira deslavada, porque não há negociação alguma de verdade sobre a seção 301. O governo brasileiro está 11 meses sem conseguir sair do lugar. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.